Muito bem-vindo a mais essa live sobre a cabeça da mulher. Essa é a quarta dessa série, onde a gente está destrinchando tudo, falando sobre o universo feminino, tentando desvendar, especialmente para os homens, o que se passa na cabeça da mulher, o que uma mulher casada espera do seu marido, como ela pensa sobre o casamento, filhos, trabalho, finanças e todos os outros assuntos envolvidos. Aqui comigo a minha esposa para me ajudar nesse desafio. Tudo bem, Juliana? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. E eu quero poder ter a sua participação nos comentários, você fazendo perguntas, interagindo com a gente. É sempre um prazer ter você aqui. Você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo. E já deixa o like no vídeo, mostrando que você curte, que esse conteúdo agrega valor na sua vida. O tema de hoje é apaziguamento. É o que a gente vai falar aqui nessa live. Sobre o apaziguamento. É o quarto assunto. A gente falou sobre o acrônimo CASADA, o C de conexão. Nós falamos sobre... Deixa eu procurar aqui na minha colinha. Né? O C de conexão. Obrigado, querido. O A de abertura. O S de segurança. E hoje, o segundo A da palavra casada, que é o apaziguamento. É o seguinte, em alguns aspectos do casamento, o apaziguamento pode ser o assunto mais importante. Porque, veja bem, se há uma ruptura, se há um conflito, até mesmo um momento de tensão, a esposa não vai ficar totalmente em paz enquanto aquilo não for resolvido. A mulher, ela por ser um ser mais complexo, por pensar demais, por ter uma cabeça muito mais conectada a tudo que está acontecendo na relação, mais sensível, ela valoriza demais a conversa, o entendimento e a solução. Por quê? Porque ela não vai simplesmente esquecer. Aquele assunto vai ficar passando na mente dela por mais e mais e mais e mais vezes. E a mulher, por muitas vezes, ela não entende que foi só um problema. Ela vê a expressão do marido, ela pensa, ele está irritado comigo, ele está distante, isso vai abrir uma brecha, será que ele não me ama mais? Ela tende a não pensar só no problema, mas em todas as coisas envolvidas. Então, isso, a gente precisa entender que todo casal tem conflitos. Ninguém vai viver um casamento perfeito. Até porque são duas pessoas diferentes. São duas pessoas que pensam diferente, que vieram de famílias diferentes, viveram histórias diferentes. Então, nunca vai ser 100% perfeito, né? É verdade. Só que toda ruptura, toda discussão ou todo desentendimento tem duas alternativas. Ou é uma oportunidade para esse casal se conectar mais, ou infelizmente vai ser uma brecha para eles se distanciarem mais. Depende de como você lidar. Deixa eu te falar isso. Preste atenção, por favor. O problema não é o problema. O problema é a reação ao problema. Eu já vi casos em que houve traição, mas quando houve um confronto, a pessoa disse, realmente eu errei. Eu não estava conseguindo sair disso. Se você quiser ir embora, eu vou entender. Peço que você me perdoe. Se você me der uma chance, eu vou tentar reconstruir a sua confiança. E ponto. Com muita dor, é claro, mas aquele processo foi evoluindo e o casal se reconstruiu. O problema, às vezes, de muitos casais é que eles querem justificar aquele erro. Exatamente. É assim, houve a traição? Houve. Eu errei. Não importa o que levou à traição. Houve um erro e acabou. Então, quando a pessoa ela vai ali, ela assume aquele erro, fica mais bonito. Porque o que leva à discussão? A discordância é que a pessoa quer dar uma volta imensa do porquê traiu.
E aí a outra parte não vai concordar com aquilo, não, mas não importa o que aconteceu, você me traiu. E aí começa toda a situação, toda a bagunça. Não, e por outro lado, eu já vi casais que por um problema muito menor, por causa de um copo na pia, sabe? Aquilo virou uma discussão enorme, 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 e até terminou em agressão física. Então o problema não é o problema, é a reação frente ao problema. Mas aí a gente precisa entender uma coisa aqui. A diferença, como os homens lidam com os problemas e como as mulheres lidam com os problemas. Você vê dois amigos, quando eles têm um desentendimento, dois homens, eles não falam profundamente daquele assunto. O cara só fala, pô, não gostei disso. Pô, cara, foi mesmo? Foi mal, deixa isso pra lá. Não, tá bom, vou deixar isso pra lá então. Geralmente os homens deixam pra lá. O homem não fica remoendo aquele assunto com outro amigo. Eles conversam, amigavelmente ali se entendem, às vezes já riem do assunto e sempre deixam pra lá. Já como é que é, Juliana, quando duas amigas se desentendem? Tenso. Não querem mais se falar, não querem mais se perdoar, fica lembrando o porquê que isso aconteceu. A mulher, porque, pelo que você está dizendo, a mulher é muito detalhista. Ela não quer saber assim, eu falei mal de você e vamos ali resolver, tá bom, ok. Mulher não, mulher quer saber por que você falou mal dela. Qual foi o assunto? Com quem você falou? Por que chegou a essa conclusão? E sabe, Tiago, vou dizer uma coisa para você. Eu digo para você que isso é uma mulher imatura. Porque hoje, eu aprendi muito na vida, tive que quebrar muito a cara com isso. Hoje eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou um tipo de pessoa que hoje eu não quero mais saber de muito profundo detalhes. Porque quando você quer saber de muito profundos detalhes, te magoa. Te entristece. Parece que cada vez mais palavras que você fala vai te entristecendo. Vamos tirar aqui um exemplo. Você me traiu, tá. O que aconteceu? Qual foi a situação? Você vai contar. Mas a mulher não, a mulher quer saber com quem foi, qual foi a mulher, o que fez, aonde tocou, se teve penetração, onde tocou nelas, que roupa que ela tava. Qual hotel você foi? Se com ela foi melhor, se você com gastou ela dinheiro com ela, levou no exato, quanto restaurante. que foi? Enfim, coisas que ela quer suprir a sua curiosidade, mas ao mesmo tempo ela está se magoando muito mais, ao invés de resolver o problema, a situação. Então, tem que haver um amadurecimento de houve um erro, assumir. Claro que a gente quer saber o porquê aconteceu a situação, mas menos nesse caso de situações, menos. E aí o que acontece? Como as mulheres agem assim, detalhadamente, profundamente, tentando entender todos os lados da questão, ela vai lidar com o marido, quando tem um determinado desafio com o marido, da mesma forma como ela lidaria com uma amiga, querendo pegar o assunto e detalhar todo ele. Então ela traz uma questão que não está satisfeita. Aí o homem tenta evitar o assunto. Presta atenção, os homens aqui, ó. Por favor, os homens aqui, prestem atenção. Vou falar uma coisa importante agora. Pelo bem do seu casamento, por favor, em nome de Jesus, não use essa palavra com a sua mulher, homem. Que palavra é essa, Tiago? Deixa pra lá. Vamos só, deixa pra lá. Tá no passado, esquece isso. Já foi. Porque quanto mais você falar pra ela deixar pra lá, fala, Juliana. Mas a gente vai ficar ali perturbando. Ela vai perturbar. Ela não vai deixar pra lá, querido. Ela não vai deixar pra lá. Enquanto aquele assunto não estiver, de fato, resolvido na mente dela. E resolver não significa ficar remoendo. É ser humilde para admitir as falhas, se desculpar e prometer isso, claro, de fato, depois cumprir
não agir mais daquela forma. Ponto. Porque a mulher, quando o homem fala em deixar para lá, Juliana, ela ativa o superpoder dela. A mulher tem um superpoder. Qual é o superpoder da mulher? A memória. A mulher tem um superpoder que é a memória. Ela tem uma memória de elefante. Sabe que o elefante, se ele vê você daqui 20 anos, 10 anos, ele vai lembrar. Ele tem uma memória maior do que a dos outros animais. E às vezes, gente, a memória do... Engraçado é isso. Enquanto a memória da mulher é uma memória de elefante, a memória do homem é de um peixinho dourado. Você sabia que o peixinho dourado é o bicho mais feliz da natureza? Por quê? Porque a memória dele só dura 30 segundos. A cada 30 segundos ele esquece o que aconteceu. Dizem, né, os estudiosos. E é por isso que é importante, no momento ali das coisas que estão acontecendo, o homem ser mais claro e não falar deixar para lá. Porque, como você falou, nós temos uma memória de elefante. Quanto mais ele falar deixar para lá, vai juntando, vai juntando. Aí daqui a pouco acontece uma situação parecida. A gente vai lembrar daquela que não foi resolvida. Ah, tá vendo? Tá acontecendo agora de novo porque aquela não foi resolvida. Então é melhor resolver logo a situação, ao invés de falar deixa para lá, ouve. Resolva a situação. Um balanço. Aí, olha só, porque o que a Juliana está falando aqui, ó. O deixa pra lá faz ela pensar secretamente que ele ainda está irritado com ela, ou faz ela pensar que o problema não foi solucionado, que não houve arrependimento, que a lição não foi aprendida e que a pessoa vai fazer de novo e de novo. Então ela não deixa pra lá, ela pode não falar, mas o assunto continua vibrante dentro dela. Porque no fundo, a mulher, ela quer muito saber o seguinte: tá, errou, mas qual foi o motivo, qual foi a intenção, mas principalmente se a pessoa está arrependida, consciente do erro dela e por isso disposta a mudar. Só a promessa de que vai mudar não é o suficiente. Como pior ainda, né, quando o homem ele fica ali tentando justificar o erro dele. E muitas vezes, na justificativa, ele comete uma maior ainda, que é o quê? Culpar a mulher... E o homem faz muito isso. Pelo erro dele. O homem faz muito isso. O homem consegue fazer a mulher passar como louca. Né? Eu digo o seguinte, que todo homem já nasceu com essa habilidade. Não precisa ensinar, não. O cara já nasce sabendo fazer. É colocar a culpa dos erros dele na mulher. E a mulher nasce com uma tendência, que é se culpar até dos erros que não são dela. Quando a gente junta essas duas coisas, a gente acaba tendo um relacionamento abusivo. Então, é preciso ter muita maturidade. Mas eu vou falar aqui, por que tem homem que tem essa dificuldade de dizer me desculpa? Por que tem homens que têm? Porque, deixa eu te falar um pouco sobre a cabeça do homem. Não quero dizer se concordo ou não concordo, se está certo ou está errado. Eu quero falar como funciona a cabeça do homem. Na cabeça do homem, se ele admitir que está errado, é como se ele estivesse perdendo o respeito diante da esposa. Como entre homens não tem essa conversa tão profunda e detalhada, quando ela vem confrontá-lo, primeiro que ele já se sente pressionado e desrespeitado. Aí a gente tem que também admitir, né, Juliana? Que muitas mulheres não têm doçura para falar, não. Fala com palavras de uma maneira que humilha o marido, né? Que faz o marido se sentir realmente um nada. Ó, a mulher, ela sabe apertar os botãozinhos do homem. Sabe ou não sabe? Cadê as mulheres que estão aqui? Cadê as mulheres? Sabe ou não sabe? A mulher sabe apertar os botãozinhos do homem. Ela sabe falar umas coisas que vai lá na alma. Cadê? Deixa eu ver se elas vão admitir aqui. Deixa eu ver. Então, vamos ficar quietinho, ó. Vamos ver se elas vão admitir agora. Aqui tem um delay mesmo. Até começar as respostas aqui. Escreve aqui no comentário, você que está assistindo a gravação no YouTube.
A mulher sabe ou não sabe? Olha lá, a Carla botou ali o risinho. Não, você é mentiroso. Isso é mentira sua. Você está me chamando de mentiroso? O cara já logo leva assim. A mulher fala coisas que apertam lá na alma. Não, porque você não se importa comigo. Se você chegar aqui um dia e eu não estiver em casa, é a mesma coisa. Acho que não vai nem sentir falta. No outro dia já deve ter uma mulher aqui. Não, porque se for assim, então é melhor a gente separar. Ela... a pessoa tá ali, as mulheres ali. As mulheres ali. Ó. Então, o que acontece? O homem, ele tende a não discutir o assunto, ou a tentar deixar para lá, ou então a justificar demais, ou fazer uma coisa que eu fazia, que é dar um gelo na mulher, que é se fechar, que é se isolar, para tentar ensinar ela a respeitar ele. Porque o homem, gente, ele anseia por respeito, mais do que por amor. Isso é um outro tema para a gente falar no outro dia. Mas o homem anseia mais pelo respeito do que pelo amor. Só que quanto mais ele faz isso, como é que você se sentia quando eu dava um gelo em você? Senti que você não me amava mais. Sentia que você não estava nem aí pra mim. Sentia vontade de ir embora pra casa da minha mãe de volta. Entende? E outras coisas. Agora, por que o homem tem dificuldade de dizer me desculpa? A gente pode falar que é orgulho, tá? Mas não é só o orgulho. Tem a raiz de orgulho ali. E aí eu vou falar que não é só homem, não. Tem mulher também que tem orgulho para falar me desculpa, para falar me perdoa, para falar eu errei. Isso aí é do ser humano. Mas além do orgulho da natureza do homem, tem essa questão do medo de perder a sua posição de respeito dentro de casa. Você pode ver que não é só o homem que age assim com a esposa. Às vezes você que é mãe age assim com seu filho. Você fala para o seu filho, pô filho, eu estava errado, me desculpa. Ou você dá um jeito de sair como certa, mesmo que diga coisa de mãe. Quando você tiver seu filho, você vai entender. Sim ou não? Fala aqui para mim. Escreve aqui se não é assim. Também acontece isso com professor e aluno. O professor tá errado? Nunca tá. Você já viu o professor errado? Nunca. Rapaz, eu me lembro na escola, essa aqui foi legal. Vou contar rapidinho. Teve um professor, uma professora, que ela mandou a gente estudar um determinado capítulo do livro, que seria o tema da prova. A gente estudou, chegou no dia a prova, foi outra coisa totalmente diferente. Todo mundo foi mal. Tinha gente chorando, rasgando a prova. E aí eu fiz do jeito que deu e saí. E aí o pessoal da bagunça foi pressionar a professora. Não, você falou pra gente estudar outra coisa. E ela ficou ali, não, vocês estão mentindo. Eu não falei isso, não falei, mentira de vocês. Vocês que não querem levar nota vermelha, não estudaram. Aí os caras falaram assim, professora, você acha que a gente tá mentindo? Chama o Thiago aqui então, pergunta pra ele, que você sabe que o Thiago é crente e o Thiago não mente. Chama o Thiago aqui e pergunta pra ele. Aí me chamaram, cheguei diante da professora, ela falou, vem cá, foi isso aqui que eles estão falando? Eu falei, foi. Ela realmente mandou a gente estudar esse capítulo aqui, foi diferente na prova. Aí que ela falou, então eu vou ver uma maneira de repor, depois eu dou um teste, vou tentar repor a nota depois. O pior é aquela pessoa que continua ali insistindo. Não, eu não falei. Sabe que acontece muito isso em série? Também tinha esse reality show. A pessoa fica, não falei. Aí vem o apresentador e mostra a cena de que a pessoa falou. Não. Né? E aí ele fica provado que realmente a pessoa falou. Eu acho que a gente só pode falar uma coisa quando a gente tem muita certeza. Ou a gente pode falar assim, eu vou averiguar. Eu vou ver, eu vou averiguar. Mas isso é do ser humano. O ser humano, ele é assim, ele, pra se defender, ele liga aquela anteninha, aquele botão de não fiz, não falei, não foi assim, até que prove o contrário. Isso aqui é meu balançar a mesa. Aí, não, e o homem tem, sabe do quê? O homem usa uma ferramenta que entre homens, eles se ensinam a fazer isso, que é o negar.
Já vi homem dizer, Tiago, eu nego até a morte. Porque se eu não admitir, eu não fiz. Irmão, pelo amor de Deus, pela felicidade do seu casamento, se errou, assuma. Pague as consequências e acabou. E não faça mais, pense melhor da outra vez. Porque a pessoa nega, tá na cara que foi feito. Mas aí outro ponto, para a gente encerrar aqui, do apaziguamento, que os homens precisam entender sobre as mulheres, é que às vezes a mulher está num conflito. Não com ele. A mulher está num conflito com ela mesma. É como se a mulher fosse uma chaleira, sabe? Que vai esquentando, e uma hora começa... Ela precisa... Aquela pressão dentro dela tem que sair para fora. Tem que sair. Tem que ir para fora. Então tem momentos em que a mulher procura o homem. Não é para resolver um assunto. Ela só quer o quê, Juliana? Que você ouça. Explica aí para. A gente só quer ser ouvida, porque já aconteceu muitas vezes, até com a gente mesmo, de eu trazer uma situação para você e, claro, como você falou, liga aquele botão, que a gente sabe como fazer. E você queria tomar uma atitude. E eu falar para você assim, não é isso que eu quero que você faça. Mas pelo jeito que eu estava falando com você, contando a situação, fez você ligar aquele botão de protetor. Não, vou lá tirar satisfação. Ele não é isso que eu quero. Então, às vezes, a gente só quer que ele ouça, que não tome atitude nenhuma, só que ouça. É. Ou então, às vezes, um homem tem o instinto de ser, por um lado, protetor, e por um outro lado, ele tem o instinto de ser resolvedor de problemas. Resolvedor. Porque com homens é assim. Um homem não vai falar com o outro só para desabafar. Um homem espera que o outro lhe aconselhe, lhe mostre uma coisa que ele não viu, lhe dê uma direção, lhe apoie, lhe ajude, lhe indique. O homem busca alguém que possa solucionar o problema dele. Ele já está sentindo mal. Ele não quer apenas desabafar, ele quer uma solução. E a mulher é diferente. Às vezes nem ela sabe o que ela está sentindo. Ela está tão confusa e é falando que elas se descarregam, que elas se organizam, que elas avaliam melhor seus sentimentos e que às vezes só ali elas já encontram uma solução. Então, um homem precisa perguntar para a mulher no começo até ele entender. Vem cá, você quer um conselho ou um ouvido? Ou a Juliana já me treinou, ela já começou a chegar a mim, há uns anos atrás, e falou, não, eu só quero ser ouvida. Não precisa me responder nada, só me ouça. Até hoje, quando eu vou reclamar de alguma coisa, exemplo, bobo, aqui do síndico, aqui do condomínio. Ai, poxa, a pessoa colocou lá do cachorrinho. Não. Às vezes eu vou vir te falar, eu venho falar pra você e falar assim, ó, eu sei que ele está certo, mas eu só quero falar, porque eu tô estressada. Ou seja, não é pra você fazer nada, é só pra me ouvir, porque eu estou estressada. É porque o homem é lógico. O homem fala assim, não está no regime do condomínio? Então tem que obedecer. Mas os homens, presta atenção aqui. O mundo da mulher não é preto e branco, o mundo da mulher é colorido. O mundo dela não é lógico como o nosso. O mundo dela é emotivo. Para um homem, muitas atitudes da mulher, muitos sentimentos dela não têm lógica. E é por isso que alguns são impacientes com a esposa. Porque não tem lógica, mas elas não vivem pela lógica. Que bom! Se o mundo fosse só de homens, quão sem graça seria? Que bom que tem as mulheres que trazem esse outro lado mais afetuoso, mais sensível, mais emocional, mais belo, mais colorido. Senão nossa vida seria sem graça. Então, homens, por favor, não tente consertar a sua esposa. Não tente resolver tudo. Ouça, pratique a audição. Mas não é só ouvir também de palhaçada, não. É ouvir com atenção, é perguntar, olhar nos olhos, mostrar que se importa. Às vezes, sabe o que acontece, Juliana? A mulher fala uma coisa pra gente e é como se aquele problema que estava dentro dela agora vem para dentro da gente. Aquilo vai pesando, mas o homem tem que aguentar. O homem aguenta. O homem tem um emocional mais estável, tem uma estrutura diferente. Tem mais racional. Então deixa ela descarregar, deixa ela desabafar. Escuta, não se ofende, não interrompa enquanto ela está falando. Deixa ela completar o raciocínio dela. E esse é o momento de você apaziguar ela, as emoções,
Que bom que tem a gente para complicar, né, Ed? Não é verdade? É verdade. Já dizia o Cláudio Duarte, lá no Jardim do Éden, estava tudo tranquilo para Adão. Né? Aí Deus falou assim, rapaz, a sua tranquilidade está me incomodando, eu vou te arrumar um problema, hein? Dorme aí, quando você acordar, você vai ter um problema. Vamos dar algumas dicas práticas, então, sobre apaziguamento, para você que é homem entender mais sua esposa, para você que é mulher. Por mais que você gostaria que o seu marido entendesse isso, te falo que não é de maneira natural. Se hoje eu entendo alguma coisa, ainda não 100% da cabeça dela, é porque ela me treinou e também porque eu estudei. E a gente tem aprendido até hoje, né? A gente não é perfeito. A gente comete erros ainda, mas é o que que você acabou de falar no começo dessa live sobre os erros. Os erros são para a gente passar e aprender com eles para não fazer mais. Então, a gente aprende com eles. Os erros são necessários. As situações são necessárias acontecer. Só que é o que você vai fazer com aquilo que vai mudar a tua vida. Quer ver uma coisa que eu não entendo das mulheres até hoje? A pessoa, ela quer ir num lugar, mas quando você chama, ela diz que não quer ir. Me explica isso. Por que a mulher faz isso? Explica aí. Não, eu não sei. Ela quer que você insista? É o que é? A gente quer que vocês falem assim, não, amor, vamos sim. Não é só assim, vamos ali em tal lugar. Aí você fala, não, é como se você também não quisesse ir. Ah, tá bom, só perguntei para tirar um peso de cima de mim. É o que passa. Agora, quando eu fico ali, não, vamos lá sim, amor, vamos fazer sim e tal. Aí fica, realmente ele quer. É uma certeza que realmente você quer ir naquele lugar. Outra coisa parecida que eu não entendo, a mulher não quer ir, mas fica chateada se você não chamar. A gente quer ser convidada, lógico. Mesmo para dizer um não. Mesmo que seja para dizer um não. Eu não vou entender isso, tá? Mas vamos em frente. É tipo, pra gente é como se fosse lembrada. É como, por exemplo, a pessoa convida você para uma festa. Você não quer ir. Mas se a pessoa te convidou, a gente quer sentir orgulho de falar, não, fulano me convidou também, eu que não quis ir. Agora, quando não te convida, é feio. As outras amigas ligar e perguntar assim, fulano, não me convidou. Feio. É forte, né? Fala, Rafael Dutra, meu amigo da antiga, que está aqui. Obrigado pela sua presença aqui, querido. A gente está longe, mas a nossa amizade permanece até hoje, tá? Você é um grande personagem na minha vida, cara. Tamo junto. Deixa eu falar aqui as dicas práticas sobre apaziguamento. Primeiro, aos homens, deixa a sua esposa expor a sua frustração, as suas mágoas, sem ficar interrompendo ou irritado com ela. Outra coisa, nunca diga o deixa pra lá. Não, a gente vai resolver, fica tranquilo, amor, a gente vai superar isso. É uma coisa que já foi conversado, Tiago, já foi tratado, já me desculpei, ela ainda está ferida. Então, sempre que ela trouxer o assunto, mostre a sua ferida, diga, amor, eu me entristeço muito quando eu te vejo assim, porque eu sei que eu causei essa ferida em você. Não use o deixa pra lá. Outra dica, não justifique os seus erros tentando culpar ela. Mas ela também tem culpa, Tiago. Sim, admita o seu. Só de falar assim, me desculpa. Eu sei que eu estava errado, eu sinto muito. Eu não vou mais fazer isso. Tem que ser sincero, tá? Tem que ser de uma maneira honesta. Eu não posso te garantir, mas provavelmente o que vai acontecer é o quê? Que a mulher vai se desculpar também. Não, a culpa não é toda sua também. Eu acho até que é mais culpa minha do que sua. Aí eu, não, calma. Os casamentos dos seres humanos seriam tão melhores se isso que você está dizendo fosse feito, não só no casamento, no seu relacionamento com amigos, com os filhos, com o familiar. Você quer matar uma pessoa, morrer aquele assunto, é você assumir. Tá bom, eu errei. Me desculpa. A pessoa fica sem graça. Muito sem graça. Porque a pessoa espera que você não vai se desculpar para ela continuar ali.
falando, e a gente, mulher, tem muito assim, quanto mais a gente fala, a gente acha que mais tá punindo a pessoa, que isso não é verdade, mas na nossa cabeça, tipo assim, quanto mais eu vou falar, mais eu vou punir ele, para ele sentir a dor, e o homem vai dormir, esqueceu tudo aquilo que foi dito. Tudo tá na nossa cabeça. Então, é uma maneira muito bacana de apaziguar, é isso aí que você está dizendo. Assuma o seu erro. Ponto. Como você falou, a gente também vai assumir o nosso, porque a mulher também ela é muito rápida em perdoar. Sabe, se ela é muito rápida, desde que a pessoa assuma. Isso aí é verdade. A mulher já tem essa natureza mais para perdoar, mais para se igualar. Ela não gosta de ficar abaixo, mas também não acima do homem. Então, se ele fala eu estou errado, ela também vai dizer, não, eu errei também. Eu não sou uma pessoa fácil, eu sei que eu sou ciumenta, eu sei que eu sou insegura, ou eu sei que eu tenho um jeito difícil, eu sei que eu sou dura. Ela vai admitir o erro dela também. E ao contrário também, tá? Acontece também o contrário. Tem mulher que ela é mais rixosa. Quando ela fala, me desculpa, eu estava errado, eu errei nisso aqui. O homem geralmente abaixa e também admite o dele. A Eusina botou, vai ficar gravado no YouTube, tá bom? A gente vai daqui a pouco tirar aqui do Instagram, vai editar e vai colocar até 3 da tarde no YouTube para vocês. Daqui a pouco eu tenho um anúncio para fazer também, fica aqui sobre as próximas lives, tá bom? Pra gente finalizar aqui, você tem que tentar manter o seu casamento atualizado, resolvendo aquilo que não foi resolvido lá na mesma hora, se preferisse no mesmo dia. Passa 3, 4 dias, obrigado, não. Teve um problema, tenta sentar todo dia e ter 10, 15 minutos só para o casal, conversar, olhar no olho. Teve uma dor, vem aqui, vamos conversar. Vamos manter a relação atualizada. Outro detalhe para o homem, que você perdoe a mulher quando ela confessar o seu erro. E ao homem também a mulher faça isso. Porque é muito ruim também a pessoa admitir o erro dela e a outra ficar, tá vendo? Eu não falei, eu te disse, bem feito. Você está errado. Você não devia fazer isso. Ô Ieda, espera o efeito da bebida passar. Ela falou, se ele chegar bêbado, espera a bebida passar. Pelo menos 24 horas, e aí você conversa com a pessoa. Até porque o homem, ele já tem esse jeito de já não dá muita bola o que está sendo dito. Bêbado, então, piorou. É isso mesmo. Então a conversa séria tem que ser feita quando a bebida passar. A primeira vez pedir desculpas e assumir o erro pode até parecer humilhante, mas depois de praticar o pedido de desculpa, você percebe que não é humilhação, e sim inteligente. É verdade, Rafael. Inteligente, eu diria também que nobre. É uma atitude de maturidade. Só uma pessoa madura emocionalmente, segura do que ela é que não se importa de admitir o seu erro, porque ela já sabe que vai errar. A pessoa madura sabe que não sabe todas as coisas. Sabe que não vai acertar em tudo. Sabe que vai errar. E por isso é que não tem tanta dificuldade de admitir. A Fia ex-Cris botou ali, meu marido saiu de casa. O que aconteceu, Fia? Me escreve lá no direct para eu poder dar um conselho para você, tá bom? Quer falar? Deixa eu só falar isso aqui. Você nunca nutre amargura e sempre reafirma seu amor para ela. Desculpa, não é esse. Esse diz aqui. Você a perdoa por qualquer erro que ela confessar. Como mulher agora, o que acontece muitas das vezes na nossa cabeça mulher? Eu estou falando de erros cotidianos. Erros bobos. Por que às vezes muitas das mulheres não gostam de falar para o homem que errou? Por medo de não ser validada, por medo do homem realmente fazer isso que você está dizendo, de julgá-la, de brigar com ela por aquele erro que ela fez. Então, muitas das vezes a gente tem medo, até por exemplo, eu falei para uma amiga o que aconteceu. Aconteceu uma situação, aí eu fui lá e contei para ela. Às vezes a gente não quer falar para o marido, aí eu contei para ela aquela situação, porque a gente tem medo de brigar. Não, se eu falar, vai brigar comigo. Então é muito importante isso que você está dizendo, de perdoar qualquer erro que ela confessar. Desde que não seja nada tão urgente. Sim, claro que se for muito urgente, a conversa é mais longa, né? Tem que haver aconselhamento. Mas não julgá-la. Conseguir falar de uma maneira, olha amor, você errou, mas não dizer, você errou. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Né? De um jeito mais, olha, se você falou, mas pode causar isso. Aí a pessoa vai ficar ali pensando, poxa.
É Não porque a devia ter própria mulher feito. já está se sentindo mal com o que ela fez, né? E aí o homem ficar ali, batendo mais ainda naquela ferida, é pior, porque a pessoa fica sentindo uma burra, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa péssima. E o homem também, o homem não gosta que fique ali já pisando na cana que está quebrada, né? Então a gente tem que lembrar que amanhã eu posso estar do outro lado. Pode ser eu amanhã que estou precisando de perdão. Então que eu esteja disposto a perdoar. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ó. Você nunca nutre amargura e sempre reafirma o seu amor por ela. De ficar de cara fechada, dormir separado, dar gelo nela. Não faça isso. Mostra, olha, eu te amo. Isso não muda o que eu sinto por você, mas eu não gostei disso que você falou. Eu não gostei disso que você fez. Ouça com atenção, olhe nos olhos, reafirma que você compreende e se importa com o que ela está dizendo. Não ofereça conselho se ela não pedir e ore com ela depois de um momento doloroso. Eu acho que isso fortalece mais ainda. Essa última aí, você orar com ela depois de um momento doloroso, é muito interessante, porque a gente vê muito a mulher chegar para o marido e falar, dá a mão aqui, vamos orar. Vamos aqui ajoelhar. Você está orando? Mas quando ela está passando por uma situação muito difícil, é muito importante o marido chegar para ela e falar assim, me dá aqui a mão, vamos orar. Porque às vezes a gente vê o marido se portando com tantas pessoas. Pessoas do trabalho, familiares, tanta coisa. E quando chega a vez dela, quando ele faz isso, a gente sente assim, caramba, poxa, que bacana, está se importando comigo. Poxa, ele está querendo orar comigo. Eu lembro de uma situação que eu passei com meu pai, há uns anos atrás, que eu fiquei muito mal na minha cabeça, muito mal nos meus pensamentos, em tudo, assim. Passou por uma situação muito difícil de doença e tal, e eu estava muito fragilizada, muito fragilizada. E eu lembro que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e que você fez isso comigo. Você foi lá, você pegou, vamos orar aqui de madrugada, me dá aqui a mão, vamos orar. Aquilo pra mim, meu Deus, foi a coisa que eu lembro assim, que eu guardo até hoje dentro de mim. Foi muito importante aquele momento ali pra mim, porque eu me senti forte, me senti, poxa, eu tô com essa pessoa do meu lado, né? E tô com essa pessoa lutando ali junto comigo. E a gente pegou o carro, foi visitar o meu pai. Como você se importou? Vou ali comprar um chinelo para ele, ele estava no hospital internado, vou comprar um chinelo para ele, vou comprar uma pasta de dente para ele, comprar uma escova. Aquilo ali, poxa, eu me senti super especial na oração, você se importando com ele. Então, assim, é muito bacana, assim, então isso marca realmente a nossa vida. Tá vendo? Eu nem lembrava de tudo isso aqui. Tá vendo como é que é importante? Então, o que eu quero falar para você? Primeiro, que se você quer aprender com a gente como ter esse casamento mais forte, se você está passando, inclusive, por um momento de crise, não estão conseguindo apaziguar, as brigas estão muito intensas, houve algum episódio sério de traição, de uma briga mais acalorada, e vocês não estão conseguindo resolver, procura a gente com a mentoria. Tem alguns horários ainda essa semana, mas na mentoria, quando eu posso parar aqui e com aquela pessoa ou com aquele casal, ouvir a história, compreender tudo que está acontecendo, achar a raiz do problema e a gente começar a dar direção. Porque é aí que tá, eu não vou ficar em cima do muro. Eu não vou ficar imparcial, esperando a pessoa achar o que ela tem que fazer. Não, eu vou dar direção para a pessoa. Eu vou dar conselhos. Eu vou, de maneira prática, mostrar para a pessoa como que ela pode sair daquela crise. Então, a mentoria pode ser individual ou em casal. A mentoria individual é quando, geralmente a mulher que procura, o homem não aceita participar ainda. Ou ela está em dúvida até se deve lutar ou não pelo casamento. Então a pessoa vem primeiro para receber um direcionamento comigo. Depois o marido costuma vir participar também. Até porque tem pessoas que ouvem tudo que a gente está dizendo aqui e falam, ai, seria tão lindo se eu conseguisse fazer isso daí. Mas muitas das vezes que a pessoa precisa de uma ajuda, de um aconselhamento, de um acompanhamento, porque tudo na vida, às vezes, isso é necessário. Né? Você vai estudar, você tem que ir para a faculdade, ali você tem um acompanhamento de quem? Do professor, que está te ensinando. E assim, na vida, você está no seu trabalho, você tem o seu patrão,
que está ali todo o tempo te monitorando, te olhando, o que, que você tem que fazer. Então, tudo que a gente não consegue fazer, primeiro leve a Deus e, claro, Deus coloca o ser humano, algumas pessoas capazes para nos ajudar. Claro, assim como você procura um dentista, né, como você procura um pediatra para cuidar da sua criança, como você busca um técnico para poder melhorar alguma coisa na sua elétrica. Por que não buscar uma pessoa experiente para ajudar você a resolver o problema no seu casamento? Qual é a vergonha disso? Eu falo especialmente para o homem, que são os mais resistentes nesse aspecto. É engraçado que geralmente o homem ele vem todo armado conversar comigo, mas eu sei o jeito, eu vou quebrando, eu vou ganhando a confiança dele. No final o cara tá, pô, pelo amor de Deus, nunca tinha escutado isso, que bom que você chegou para me ajudar. Então a mentoria pode ser individual ou pode ser em casal. Quando é em casal, a gente trabalha os dois. Faço algumas individual com a mulher, algumas individual com o homem, e depois a gente vai para as sessões em casal. Bom, muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu comentário embaixo o que essa live falou com você, o que te ajudou. E se você está assistindo no YouTube e quer saber da mentoria individual ou em casal comigo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai falar com a minha equipe, eles vão passar os planos, a metodologia e o investimento que você vai fazer para melhorar, reconstruir seu casamento. Eu fico por aqui, nós ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, gente.